Olá, bom dia, alunos do 8º ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos trabalhar com a matéria de ciências, já que o professor Acácio se ausentou, e eu assumi essas aulas, e também sou habilitado para trabalhar com ciências, até porque a gente paga a cadeira de biologia na faculdade, e aí nos habilita a ter essa característica também em trabalhar com ciência apenas do 6º ao 9º ano. Ensino médio eu não sou habilitado, mas do 6º ao 9º ano sim. Então vamos lá começar aqui com a nossa bateria de questão do nosso banco de questões do 8º ano, a partir do capítulo 1, falando sobre a Lua, que a Lua também foi um dos assuntos que eu trabalhei com o pessoal do 6º ano, em geografia. Então a Lua, veja só, capítulo 1. O homem consegue explorar o espaço, descobrir outros planetas e até pisou na Lua, mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explique esta afirmação. E aí, na realidade, seria uma resposta basicamente pessoal que eu vou dar a minha. O interior da Terra apresenta um sério problema que compromete seu estudo. Ao nos aproximar do núcleo, a temperatura aumenta drasticamente, o que torna difícil a exploração desta parte do planeta. Seria a minha opinião com relação ao planeta Terra. E aí você pode dar a sua opinião também no que esteja dentro do contexto relacionado a esse processo aí da questão da exploração da Terra. Segunda questão, é um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente e parcialmente no cone da sombra e projetado pela Terra, em geral, sendo visível ao olho nu. Isto ocorre sempre quando o Sol, a Terra e a Lua se encontram-se próximo ou perfeito alinhamento, estando a Terra nos meios desses outros dois corpos. A gente tem o quê? Aí você tem aí uma imagem, Aí tem a figura acima, indicam a ocorrência de um evento periódico. Que fenômeno é esse? Na realidade aí seria o eclipse, O eclipse, na realidade, solar, onde o Sol estaria encoberto pela sombra da Terra. Eclipse solar, que seria aí a letra B. Estrela celeste, de forma alguma, que estrela celeste é uma estrela normal, como qualquer outra. Nascer da Lua, também não. A Lua, na realidade, ela não nasce, ela surge de uma hora para outra. E elipse não é a mesma coisa de eclipse. Elipse é o trajeto que a Terra faz, ou que todo o planeta faz em torno do Sol. É chamado de elipse ou órbita, ok? Terceira questão. Um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do mês de setembro embarcado pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que, no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela Lua, o maior tempo visível. Então, o maior tempo visível que a gente vai ter a Lua, eu vou ter que ter aí o solstício de inverno. Então, a figura representa fases da Lua em um período proposto. Considera-se as características de cada uma das fases da Lua. E o comportamento desse período delimitado pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, que o melhor atenderia a exigência de pescadores corresponde aos dias de quê? Aos dias 28 a 30 de setembro, porque eu tenho aí um período de solstício de inverno. No solstício de inverno, as noites são maiores que os dias. E aí, consequentemente, vai uma parte desse solstício de inverno entre os dias 28 e 30 de setembro, a letra 29 e 30 de setembro, que corresponde aí à letra D, solstício de inverno. Beleza? Aí o aluno às vezes sabe o que é solstício e o que é equinócio. Equinócio, meus queridos, é quando a Lua, ou a Terra, ela tem a mesma duração do dia e da noite. Eu tenho 12 horas de dias e 12 horas de noite. E aí eu vou ter o solstício de inverno e o solstício de verão.
No solstício de inverno, as noites vão ser maiores que os dias. E no solstício de verão, os dias são maiores que as noites. Quando é solstício de inverno no hemisfério norte, é solstício de verão no hemisfério sul. Não é? Então tem essa questão aí dos dias serem maiores que as noites durante o solstício de verão e as noites são maiores que os dias no solstício de inverno. No equinócio, eu tenho 12 horas de dia e 12 horas da noite, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Ok? Quarta questão. Leia este fragmento da reportagem. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Responda na lata. Tudo sairia voando. É possível que o planeta pare de girar de modo abrupto, mas se isso acontecer, tudo aquilo que se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente. As cidades, os oceanos e até o ar atmosférico, afirmaria Rubens Machado, do Departamento de Astronomia da USP. Baseado na leitura do trecho e nos seus conhecimentos sobre o movimento da Terra, assinale a alternativa incorreta, então ele quer a alternativa errada. O movimento de um astro ao redor do seu próprio eixo é o que determina a duração dos dias e das noites? Sim, claro. Então, eu tenho um movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que ele promove o surgimento dos dias e das noites, a alteração dos dias e das noites. Ok? Letra B. O movimento de translação é aquele em que os astros giram em torno dele mesmo e em torno dos outros astros ao mesmo tempo. Não, aí seria o movimento de translação e revolução, ok? Seria o movimento de rotação e revolução, no caso, ok? E não o movimento de translação. Translação é um movimento que os planetas viram em torno do Sol, não é? E em torno do seu próprio eixo, chamado de rotação. Letra C. Então a resposta seria a letra B, né? Letra C. A translação da Terra se dá em uma velocidade de 30 km por segundo, ou seja, a cada segundo o planeta percorre 30 km, corretíssimo aí. Então, se a Terra parasse de uma hora para outra, a gente chocaria em uma parede numa velocidade muito alta, né? Muito grande. A translação completa da Terra dura em média 365 dias e 6 horas, correto. E aí é por isso que a gente tem um ano bissexto, né? O ano bissexto é justamente porque a gente tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobra dos 365 dias, ela acumula-se em 4 anos. E no quarto ano, a gente pega as 6 horas e aí soma-se dá 24 horas. Né? E aí a gente coloca no mês de fevereiro, que ele passa a ter 29 dias a cada 4 anos, que é justamente esse ano que a gente está vivendo agora, de 2020, foi um ano bissexto, professor. Todo ano bissexto é ano de Olimpíada, com exceção esse ano, por conta do Covid, nós não tivemos Olimpíada, né? Foi transferido para o ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos ter a Olimpíada no ano que vem, né? Que o Covid já vai ter se dizimado do planeta, se Deus quiser. Né? Então, o ano bissexto é um ano que tem 366 dias, justamente por conta das 365 dias e 6 horas, que são somadas essas 6 horas em 4 anos, que dá um dia a mais, e aí, consequentemente, nós temos o ano bissexto a cada 4 anos. A rotação terrestre dura em média 23 horas e 53 minutos e 4 segundos, correto, que aí a gente arredonda para 24 horas por dia. Mas é 23 horas, 53 minutos e 4 segundos. Então está correto aí a letra E. A resposta errada seria a letra B de bola. Ok? Quinta questão. Leia um fragmento do poema Ismália, do escritor mineiro Alfonso de Guimarães. Ismália diz o seguinte: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Querendo subir ao céu, queria descer no mar. O poema trata de uma relação entre a lua e a sua imagem, refletida no mar, baseado em seus conhecimentos. Deixa eu atender aqui um telefone rapidinho. Oi, manhã. Tô dando aula. Diga. Tô dando aula. Tô. Eu depois ligo pra senhora. Tá, tchau. O poema retrata uma relação entre a lua e sua imagem refletida no mar. Baseando-se em seus conhecimentos, marca a alternativa correta acerca da relação que ocorre entre a lua e o mar. Você sabe que existe uma força gravitacional entre a lua e o mar, né? E a água do planeta Terra em si, né? E a variação da maré está justamente relacionada a esse movimento de rotação, onde a parte da Terra que está voltada para a lua faz com que a lua tenha um movimento gravitacional que puxe a água para perto dela mesmo, e consequentemente faz com que tenha-se aí uma maré alta, não é? Justamente por conta do poder gravitacional. Aí tem aquela lenda do lobisomem, né, que se deu na Europa há décadas atrás, não é? Onde em época de lua cheia o lobisomem saía. Conta a lenda. Na realidade é uma lenda, porque isso eles tiraram a partir de um processo, de uma coincidência que se dava, porque antigamente os sanatórios eram muito lotados de pessoas que eram loucas. E aí o que acontece? Na Europa, algumas pessoas com problemas mentais fugiam do sanatório, e quando estavam em noite de lua cheia, o nosso organismo ele é composto basicamente por água. E uma pessoa que tem um certo problema mental, o cérebro também tem uma grande quantidade de água, cerca de 70% do cérebro composto de água. E aí, como a lua tem influência na água também do corpo do ser humano, a pessoa que tem problema mental, ela acaba ficando mais agitada. E aí, o que vai acontecer? Quando esses loucos fugiam do sanatório em época de lua cheia, atacavam pessoas na rua e até mesmo matavam essas pessoas. E os animais também urravam para a lua em noite de lua cheia, principalmente os lobos naquela região ali da Europa. E aí, consequentemente, as pessoas associavam a morte dessas pessoas que eram atacadas por loucos, não é? Aos lobos que ficavam urrando na Europa. E aí dava-se a lenda de que quem matou a pessoa no meio da rua atacada foi um lobisomem, mas desde que eram pessoas loucas que fugiam do sanatório, não é? E atacavam pessoas na rua e matavam as pessoas. Não é? E aí nasceu essa lenda do lobisomem, porque a lua ela tem um poder gravitacional sobre a água do planeta, não é? Então, vamos lá aqui, ó. Eu li o poema e aí tem o seguinte: não há relação entre a lua e o mar. Cientificamente, esse veículo não pode ser comprovado. Erradíssimo, é comprovado cientificamente que há esse poder gravitacional, sim, entre a lua e o mar. B. A lua, a terra e o sol formam um triângulo de movimentos que somente pelo movimento de translação desse é possível a lua influenciar ao nível do mar. Não é somente. Quando a palavra somente, ele acaba generalizando a questão e aí você acaba errando a questão. Tem um processo também de ressaca marinha, não é? Que também provoca o aumento do nível do mar, não é? O derretimento também das geleiras também provoca também o aumento do nível do mar, e não somente a questão da Lua, não. Letra C. Há uma força gravitacional na Lua e do Sol que exerce influência na sua subida e descida do nível do mar. Com consequência desse evento, ocorre a formação das marés. Corretíssimo aí a letra C. Letra C está correta aí, pode marcar a letra C. Letra D. A Lua só tem relação com o movimento dos oceanos Pacífico e Atlântico por causa da localização geográfica de ambos. Não, ele tem relação em toda a água da superfície terrestre, não só nos oceanos Pacífico e Atlântico. Letra E. Somente por experimentos da NASA é que foram possíveis algumas interferências da Lua e do mar.
de forma alguma. Tem nada a ver o experimento da NASA com a relação da variação das marés. Ok? Sexta questão. Analise as proposições abaixo. A Lua exerce influência nas marés e no movimento das placas tectônicas? De forma alguma. Nos movimentos das placas tectônicas, não. Somente no movimento das marés. As placas tectônicas se movimentam justamente por conta da alta temperatura e pressão da astenosfera, que é a camada de magma existente abaixo da placa tectônica. Segundo, 2. Ocorre lua cheia quando a face iluminada da Lua está voltada para a Terra e, portanto, presente no céu durante a noite, em forma de disco prateado das 18 às 6 horas do dia seguinte. Correto aí o 2. 3. A Lua é um corpo rochoso com 3.476 km de diâmetro, possuindo quase 1/3 do tamanho da Terra. Corretíssimo também aí o 3. 4. A Lua possui muitas crateras que em sua maioria foram formadas pelo impacto de corpos celestes no passado. Também está certo aí o 4, que responde essa questão a letra C de sorvete, 2, 3 e 4. Ok? Sétima questão. Leia atentamente e assinale a alternativa correta. A Terra é um astro iluminado por uma estrela em torno da qual desenvolve um movimento de rotação. Se ele tivesse parado por uma estrela, estava certo. Mas em torno da sua desenvolve um movimento de rotação. Não, o movimento de rotação se desenvolve por si só, não tem nada a ver com a Terra. E a Terra ao redor do Sol faz um movimento de translação e não um movimento de rotação. Letra B. As galáxias que existem aos milhares são formadas somente por estrelas, planetas, satélites, asteroides e a Lua? Não. Existem buracos negros, meteoritos, meteoros, tudo isso faz parte das galáxias. Quando ele coloca somente, a palavra somente generaliza e quebra totalmente a questão. Logo, a resposta está errada aí. Letra C. As estrelas, devido a frequentes explosões, liberam energia que é captada pela Lua. Correto aí a letra C. Por isso que a Lua é um satélite que capta energia justamente das explosões estelares que nós temos no universo. E aí por isso eu tenho o processo de captação de energia pela Lua devido à explosão estelar. Beleza? Então está correto aí a letra C de sorvete outra vez. Sorvete e o casquinho do sorvete, não é não? Então, ó, os movimentos ou os meteoros são pequenos astros formados por 3 partes do núcleo, e aí seria o quê? Um cometa, e não seria um meteoro. Então a letra D está errada. Letra E, a Lua na fase minguante vai passando de cheia para nova e sua superfície vista da Terra vai diminuindo. Também está errada. Tem nada a ver aí da questão da diminuição da Terra, da Lua na fase minguante que vai passando para cheia. Ela vai aumentando, não é? Então, tá ok. Sétima questão tá ok. Oitava, mano. O Sol e a Lua têm grande influência nas marés, mas a da Lua é maior porque está muito mais próxima da Terra. As duas fases da Lua que causam as marés altas são Lua cheia e Lua nova, não é? Porque é onde elas estão completas, né, na vista da Terra. E aí, consequentemente, a gente consegue observar essa Lua que promove com isso um aumento, né, das marés. Ok? Então, gente, eu vou encerrando por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente continua. Essa semana a gente continua com o capítulo 2, né, falando dos movimentos dos astros, né, que nós temos dispersos no espaço. Um beijo a todos e um excelente
início de ano, não é? Que esse Covid acabe de vez e que nós voltarmos às nossas vidas normais. Que Deus abençoe a todos e a família de vocês. Um abraço e feliz ano novo.